Boa noite, Igreja do Servinho, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse dia. É maravilhoso estar na presença de Deus, poder reconhecer aquele que nos criou e nos salvou. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1. Mateus 18, verso 1 diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. O tema da mensagem essa noite é: o menor é o maior. O menor é o maior. O menor é o maior. Nós vivemos dias em que a busca pelo poder está crescendo cada vez mais. Ninguém quer estar por baixo. Ninguém quer se sentir inferior, menor. Todos, muitas vezes, lutam de todas as formas para mostrar que é bom, que é grande, que não está por baixo. E normalmente quando a gente se depara com alguns conflitos e a gente tenta de todas as formas nos defender e nos justificar, também é uma tentativa de mostrar que nós não estamos por baixo, que nós somos seres superiores, somos seres que não devem abaixar a cabeça para ninguém, que não devem levar desaforo para casa. Mas nós aprendemos com o nosso Senhor que aqueles que querem ser grandes, aqueles que querem se sentir superiores, devem descer, devem se limitar à inocência, à simplicidade, à humildade de uma criança. É interessante que Jesus, ele é questionado pelos seus próprios discípulos. Os primeiros líderes da igreja, aqueles que começaram a igreja, que depois se espalhou pelo mundo inteiro e chegou aqui, chegou até Sales. Nós temos uma igreja aqui em nome de Jesus. Quem é a igreja do Senhor? Se você crê verdadeiramente em Jesus, você é a igreja do Senhor. Se você creu, se arrependeu, entregou a sua vida para Cristo, você faz parte da família de Deus. Você é a igreja do Senhor Jesus. E Jesus vai voltar para buscar você, meu irmão. Jesus vai voltar para buscar cada um de nós que cremos. Então, a igreja começou, claro, com Jesus. Jesus é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental pelo qual a igreja foi instituída, ela foi construída. E essa igreja não é uma igreja formada de tijolo, de cimento. Não, é uma igreja formada de pedras vivas. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Que nós somos pedras vivas, como tijolos que têm vida. E cada um de nós, como um tijolinho, a gente vai se juntando e juntos nós formamos a igreja. Eu não sou a igreja sozinho, você não é a igreja sozinho. Quando nós nos unimos no nome do Senhor, quando estamos congregados no nome do Senhor, aliás, foi o próprio Senhor que diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. O cabeça da igreja, que é Cristo, estará presente quando apenas 2 ou 3 pessoas se reunirem no nome dele. Então, começou, claro, com Jesus, mas Jesus, ele orientou, ensinou, transmitiu a própria vida por meio do discipulado para 12 homens. Os 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Aqueles que tinham a missão de espalhar a boa notícia, a boa nova que é o Evangelho. E é interessante que esses homens, eles não eram perfeitos. Esses homens, cada um tinha defeitos diferentes. Às vezes você fala assim: eu não me sinto preparado, eu não me sinto digno. Muito bem, meu irmão, você está no lugar certo.
Aqui não é um lugar de gente que já vem preparada, não é um lugar de gente que se sente digna, não. É de gente que reconhece que não merece, que não é digno, que não é capaz por si mesmo, que não confia no próprio braço, mas confia no braço do Senhor. Se você confia no braço do Senhor e não no seu, então você está no lugar certo. Você está na igreja do Senhor Jesus. Mas esses homens que estavam começando, apesar de ter visto milagres e palavras de sabedoria que vinha do próprio Cristo, eles ainda estavam preocupados com quem seria o maior entre eles. E nós sabemos que a Igreja Católica, que nós respeitamos apesar de discordar doutrinariamente, eles consideram o apóstolo Pedro como o primeiro papa, como o líder, o primeiro líder máximo da igreja. Ao interpretar o texto em que Jesus está ali dialogando com Pedro, e aí Jesus fala: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas primeiro Jesus ele fala: Pedro, tu és uma rocha, tu és pedra, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Os católicos interpretam que Jesus estava falando que Pedro seria a pedra principal. Mas nós protestantes entendemos que ele diz: Pedro, tu és uma pedrinha, mas eu sou a pedra principal. E a igreja vai ser instituída, construída por meio desta pedra que sou eu mesmo, diz o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, eles estavam ali tentando ver quem era o maior. E Jesus falou: olha, traz aquela criança ali. Você está vendo essa criança aqui? Vocês precisam se tornar como elas. A não ser que vocês mudem, ou seja, eles ainda não estavam prontos, ainda não estavam transformados completamente. Por isso Jesus disse: a não ser que vocês mudem e se tornem como essa criança, ou como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Meu irmão, Jesus não estava pregando salvação pelas obras. Jesus estava pregando salvação pela graça. Só que nós somos salvos pela graça, eu tenho falado isso constantemente aqui, por meio da fé. E fé verdadeira não é apenas acreditar no seu pensamento. A fé genuína, a fé que salva, ela não é apenas um estado intelectual e emocional. A fé, ela é acompanhada de atitude, de mudança, começando por um arrependimento verdadeiro, um reconhecimento da sua vida errada, da sua vida de pecado. Então Jesus diz: vocês precisam ser como crianças. Quem não se tornar humilde como uma criança, não entrará no reino dos céus. E eu vi um vídeo que postaram no grupo da minha família, acho que foi hoje, que eu achei interessante, de três bebês, 3 meninos pareciam gêmeos, e eles eram bebês, mas que já andavam. Aquele bebê um pouquinho maior, já devia ter o quê? Uns 2 anos por aí, não é? Um ano e meio. E aí no vídeo, aquele que estava filmando estava observando, ele como se tivesse prendido eles numa sala, e deixou um obstáculo na frente, e mais alguns obstáculos em cima, e deixou 3 mamadeiras depois desse obstáculo, e ficou observando. E de repente um deles conseguiu passar pelo meio. Tinha obstáculo em cima, tinha obstáculo embaixo, ele conseguiu passar pelo meio, pegou uma mamadeira, depois pegou outra e ficou lá. Um dos que ficaram lá, sobraram 2 na sala, um dos que ficaram começou a chorar, tentou e não conseguiu sair, começou a chorar. E aí o outro, com muita dificuldade, teve muita dificuldade, demorou um pouco, mas ele conseguiu passar assim como o primeiro. E diferente do primeiro que tomou sozinho uma mamadeira, depois tomou uma segunda mamadeira, e não estava nem aí para o outro que estava chorando. Esse segundo que conseguiu sair, a primeira coisa que ele fez, ele pegou uma mamadeira para ele, pegou outra e foi levar para aquele que não tinha conseguido sair.
E aí quando a gente vê o vídeo no início, dá a entender que a gente precisa observar quem é o mais esperto, quem é o mais rápido. Mas não, o vídeo é sobre quem pensa no próximo. Quem pensa no outro. Nós temos a tendência, amados irmãos, até porque temos o orgulho, que é a raiz de todos os pecados, a gente tem a tendência de pensar apenas em nós mesmos. E simplesmente nos achar superior aos outros. Como aquele bebê que foi, saiu e falou, ele deve ter pensado, olha, eu consegui, e os outros que se lasquem, né? Mas o segundo bebê saiu e pensou naquele que não tinha conseguido sair. Então, essa é uma criança talvez parecida com aquela que Jesus estava demonstrando. Uma criança que ela pensa no outro. Que é humilde, que é inocente, que não tem maldade. A gente sabe que por ter a natureza pecaminosa, muitas crianças já, desde pequenininho, já manifestam egoísmo, ira, querem bater, querem roubar o brinquedo dos outros. Quem já presenciou isso? Crianças pequenininhas, já roubando o brinquedo do outro, roubando o doce da outra criança. Às vezes quer agredir o outro. Tem criança que quer agredir o próprio pai, a própria mãe. Por quê? Porque é a natureza pecaminosa. O próprio Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não estava querendo dizer que a mãe fez alguma coisa errada e por isso, não. Tem gente que lia esse texto achando que sexo era pecado, e não era disso que Davi estava falando. Ele estava falando, a minha mãe, por ser uma pecadora, herdou mais um pecadorzinho que sou eu. É isso. Então todos nós, meu irmão, fomos concebidos em pecado, temos a inclinação, a tendência para escolher o erro, a desobediência a Deus. E por isso muitas vezes nos afastamos de Deus. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. A Bíblia também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, meu irmão, em Cristo Jesus, aqueles que creem, recebem a salvação, recebem a vida eterna. Mas precisa ser humilde, precisa descer, precisa se humilhar, precisa aceitar estar por baixo, precisa aceitar levar o desaforo para casa. Como eu ouvi falar que no passado, 2 irmãos estavam indo para a igreja, só que um não conhecia o outro, e os dois, cada um num carro. E de repente um dá uma fechada no outro, eles param no trânsito, começam a discutir, começam a se ofender. E um já queria partir para cima, partir para a agressão. Aí de repente os dois chegam no mesmo destino, que é a igreja. Falou, meu irmão, eu não sabia que você era meu irmão. Né? Então, hoje está assim. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Quem já ouviu essa frase? Eu sou crente, mas também os outros não podem achar que eu sou idiota. Eu não vou aceitar ninguém me passando por bobo, por idiota, porque eu não vou estar por baixo, ninguém vai me diminuir. E a gente vê na internet, né, tantos soltando frases que normalmente falam mais sobre o seu ego, que precisa se manter inflado, que falam sobre você estar por cima e não por baixo, que você precisa pensar em você e não no outro, e a Bíblia diz o contrário, e Jesus ensina o contrário, nós temos que pensar no outro, antes de pensar em nós, porque o próprio Jesus, o nosso mestre, note meu irmão, Jesus não é o seu professor, Jesus não é o meu professor, porque professor ensina teoria, Jesus é o nosso mestre, Ele ensinou como se vive, e Ele não fez isso apenas com um discurso, Ele mostrou na prática a maneira certa de se viver. Então, quem segue a Jesus, precisa não apenas ouvir o que Ele fala, mas fazer o que Ele fazia. E Ele, apesar de ser Deus, Ele abriu mão da glória que tinha,
e se humilhou se tornando homem, e como homem se humilhou diante de outros homens, ao ponto de chegar na cruz. Ele foi torturado por outros homens e morreu naquela cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus aceitou estar por baixo. Ele diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu já preguei aqui muitas vezes, meus irmãos, nós não nascemos para ser servido, nós nascemos para servir. Muitas vezes servir envolve perder, envolve algum sacrifício. Muitas vezes você vai abrir mão de alguma coisa para você, para servir o outro. Sabe, igual uma mãe, às vezes, ela deixa de comer para dar para o seu filho. Por que ela faz isso? Por que uma mãe faz isso? Quem já fez isso? Vocês mamães aí. Deixou de comer para dar para o filho. Às vezes estava com vontade, tem 2 bolinhos ali, ó. E aí o filho está olhando, você está olhando e fala: nossa, eu queria comer isso aqui sozinho, mas não. Primeiro a criança, não é isso? Primeiro a criança. Então nós devemos fazer isso com qualquer pessoa que nós encontrarmos. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Quem é discípulo do Senhor Jesus aqui? Diz amém. Quem é discípulo do Senhor Jesus, levanta a mão, dá um glória a Deus bem alto. Então nós vamos sair daqui imitando Jesus. Oh, glória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Interessante que a gente já acha difícil amar o próximo como a nós mesmos, né? Já é difícil. Aí Jesus ele fala: amem os seus inimigos. Não, aí o senhor está de brincadeira, né? Ame aquele que te prejudica, ame aquele que pisa no seu calo, ame aquele que tentou te derrubar. E amor no sentido de faça o bem, busque o bem mesmo daqueles que buscaram o seu mal. E aqui Jesus fala, olha que coisa interessante, aqui o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Senhor: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem do outro. Se der para todo mundo ficar com o bem, tá certo. Agora, se for para escolher entre você e o outro, escolha o outro. Mas é isso que acontece na prática, meus irmãos. A gente fala, primeiro eu. E a gente ouve no mundo e às vezes a gente vê esses conceitos mundanos entrando dentro da igreja. Ah, o fulano caiu antes ele do que eu. A gente até torce para que as pessoas caiam, tropecem, se deem mal. Mas nós devemos buscar o bem do outro antes de buscar o nosso próprio bem. Agora, continua 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo começa a falar sobre comidas sacrificadas aos ídolos que trazia escândalo. Aí ele começa a dizer o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Você quer ver o ímpio se convertendo, recebendo salvação? Quem quer ver vidas se convertendo? Eu falei no último culto aqui, que Jesus, ele não pediu para a gente ir para a igreja testemunhar. Lá em Marcos 16 fala, ele: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a toda criatura. Porque igreja, a gente prega para edificar. Agora, para salvar, é fora da igreja. Para ser luz, é fora da igreja. Aqui todo mundo é luz. Luz com luz não faz diferença nenhuma. Agora, a gente vai fazer a diferença quando estamos inseridos no mundo, e ao invés de ser influenciado pelo mundo, nós influenciamos o mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, é lá que você tem que mostrar o amor de Deus. É lá no mundo que você tem que mostrar que você é um cristão. É no seu local de trabalho, é na sua vizinhança, os jovens na escola.
Porque aqui, a gente sempre tem falado isso, é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. Todo mundo santo, todo mundo perfeito, só falta, uma coroinha, tá? Todo mundo aqui parece que já está no céu, esperando de repente uma carruagem vir buscar e subir num redemoinho, eu não sei. Mas você sabe, eu sei, dos meus pecados, você sabe dos seus pecados. Você sabe que você não é perfeito, você sabe que você não é santo. E se você quer brilhar, você precisa brilhar no mundo. Então, nós precisamos buscar o bem das pessoas. Nós precisamos, às vezes, agradar. Não é que a gente vai viver para agradar todo mundo, porque a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir. Mas, pelo bem do próximo, se não for comprometer a nossa fé, se for contribuir, nós devemos deixar de buscar o nosso próprio bem e buscar o bem do outro. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Era isso que ele fazia. Ele disse: eu não procuro agradar a mim mesmo, eu não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Olha o que ele diz também em Filipenses capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler até o verso 11. Filipenses 2, 1. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você ouviu bem, meu irmão? Versículo 4. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmão, Jesus nos ensinou que nós precisamos, cada um, a si mesmo, se humilhar. Por isso que a gente disse que ele não era um professor, porque às vezes um professor pode estar ensinando geografia e de repente ele não coloca em prática nada daquilo que ele está ensinando, que às vezes por falta de oportunidade ou de necessidade. Mas Jesus, ele só ensinava aquilo que ele vivia, aquilo que ele já estava fazendo. E quando Jesus pede para a gente se humilhar, é porque primeiro ele se humilhou. Quando Jesus pede para a gente amar, é que Ele primeiro nos amou, e nos amou quando nós estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões. Ninguém aqui merecia nada, ninguém aqui era digno de nada. Aliás, a gente era digno de uma coisa. Tem uma coisa que a gente era digno, e a palavra de Deus garante. Nós éramos dignos do inferno. Merecedores da ira e do inferno. Nós, por sermos pecadores, merecíamos o inferno. Mas é aí que o Senhor mostra o seu grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê, vê o versículo 17, João 3, nós acabamos de recitar 16, mas olha aí, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Continua, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então quem não crê já está condenado por quê? Por não crer no nome do Filho de Deus. Mas por quê?
Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E quando fala morte, é em todos os sentidos. Em especial a morte eterna, a separação eterna de Deus, o castigo, o tormento eterno. É isso que merece cada pessoa que não entrega a sua vida para Jesus. E mesmo aqueles que entregam a sua vida para Jesus também merecem o inferno, mas por graça recebem a vida eterna. Por graça, por misericórdia, é um favor que nós não merecemos. O Senhor, pelo seu amor, derrama sobre nós a salvação. E o reino de Deus, ele passa a fazer parte da nossa vida. Jesus diz: o reino de Deus está em vós. Não é um lugar que nós vamos um dia, nós vamos sim consumar um dia, mas ele já começa agora. O reino de Deus já começa agora. Porque o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus, é o domínio, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente entrega todas as áreas da nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos nos submetendo ao reino de Deus que está chegando até nós. Quando João Batista começa a pregar, ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Jesus faz a mesma coisa: arrependam-se. A primeira pregação de Jesus é essa, na Galileia. Você pensa que Jesus chega e começa a pregar: opa, terminei os meus 40 dias de jejum no deserto, fui batizado, agora vou começar o ministério. Minha primeira pregação: Deus te fez cabeça e não cauda. Deus te chamou para vencer. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Foi isso que Jesus pregou? Não, meu irmão. Não foi. Ele diz o seguinte: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado até vocês. Quando você se arrepende, quando você se humilha, o reino de Deus está perto de você. Mas quando nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração, quando a gente quer mostrar que a gente está certo, quando a gente quer ter razão e quer impor a nossa verdade, quando a gente não aceita levar desaforo para casa, quando a gente quer reagir à altura daqueles que estão nos ofendendo, meu irmão, o reino de Deus está longe de nós. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos aceitar ser menores, porque no reino de Deus, meu irmão, ele é tudo invertido. Porque no mundo, o maior é o maior. Quem procura salvar a sua vida é aquele que tem vida. No mundo, quem a si mesmo se exalta se considera uma pessoa de sucesso. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus o menor é o maior. Quem se humilha é exaltado. Aquele que está fraco é esse que Deus fortalece, é esse que é forte diante de Deus. Porque o evangelho ele é paradoxal. Ele é o inverso daquilo que as pessoas estão acostumados, amado irmão. Então, meu irmão, perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? O maior é aquele que se torna menor como uma criança. O maior é aquele que diz não para si mesmo e diz sim para os outros, mesmo quando os outros não merecem, porque entende que um dia o Senhor disse sim para você, mesmo sem você merecer. Um dia Ele derramou a graça e a misericórdia sobre você, e Ele exige a mesma coisa de nós. Nós precisamos demonstrar misericórdia pelos nossos semelhantes. Quando você estiver comendo alguma coisa, pense no próximo que não está comendo nada. Quando você estiver vestindo uma roupa, pensa naqueles que não têm uma roupa para vestir. Quando você estiver na sua casa, lembre que tem muitas pessoas que não têm uma casa para se abrigar. Seja nos momentos de frio, seja nos momentos de calor. No calor não tem uma sombra. No frio não tem um abrigo ali para se proteger, se aquecer. E quando nós olhamos para essas pessoas, quando nós buscamos o bem dessas pessoas, e pensamos mais nisso do que nas coisas que ainda a gente quer receber e quer ganhar e quer conquistar, aí nós passamos a entender o que é o reino de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus, sendo o maior de todos, sendo o verdadeiramente grande, sendo o único que realmente era bom e é bom, Ele se fez o menor de todos os humanos. De todos os seres humanos, Ele se tornou
o menor. A Bíblia diz, Isaías 53, ele não tinha beleza nem formosura. Ele não foi agraciado nem com beleza, meu irmão. Para você que não está contente com a sua aparência, olha para Jesus, meu irmão. Olha para Jesus. Jesus, ele era feio. Você ouviu bem. A Bíblia, ela usa palavras suavizadas às vezes, né? Palavra bonitinha. Quando fala ele não tinha beleza nem formosura, é o jeito bonitinho de dizer, ele era feio. Jesus era feio. As pessoas olhavam para ele e falavam, coitado. Maniavam a cabeça. Olha lá, Isaías 53, não tinha beleza ou majestade, algumas traduções falam formosura. Não tinha nada, ele não era atraente, não tinha nada que nos atraísse. Ele não tinha aparência de príncipe, de rei, não. Ele parecia um Zé Mané, um qualquer, a aparência era essa. Mas dentro desta aparência de Zé Mané estava o grande eu sou. O Criador do universo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, meu irmão, tem muita gente que não é e quer mostrar ser maior do que o que realmente é. E é engraçado que até a Bíblia fala isso. Provérbios, Eclesiastes fala isso. Tem muitos que não têm e querem passar a impressão de que têm. Tem outros que têm bastante, mas vivem de maneira discreta. Então, nós temos a maior de todas as riquezas. E eu sempre falo aqui, meu irmão, você ganhou 50 mil vezes na loteria. Só que você não se deu conta ainda. Você ganhou um passaporte para o céu. O lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter conta para pagar. Amém? Meu irmão, a pessoa mais rica nesse país, ela está sujeita a ter dor, a ser assaltada, a sofrer até mesmo depressão, doenças emocionais, doenças da alma. Ela vai envelhecer, ela vai se desgastar e vai morrer. Mas nós temos o maior de todos os tesouros, a vida eterna. Um lugar onde só vai ter alegria, prazer. Vamos estar face a face com Deus, na presença dEle. Aquilo que ainda não subiu o seu coração, meu irmão, Deus ele tem preparado para nós. Jesus diz, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, para voltar e levar vocês para onde eu estou. Então você já é rico, mas meu irmão, nós temos que viver como as pessoas menores. Temos que viver com as pessoas menos importantes. Aliás, já somos tratados assim muitas vezes, né? Como pessoas menos importantes. E não lute para tentar reverter a opinião das pessoas. Não lute para tentar melhorar a sua imagem, a sua reputação. Não, meu irmão, não. Porque Jesus, ele não fez isso. Ele foi o menor de todos. Não tinha beleza nem formosura. Ele nasceu numa manjedoura. Ele disse que até mesmo os pássaros tinham toca para dormir, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Aliás, ele disse às raposas têm as tocas, os pássaros têm os seus ninhos. Até mesmo a raposa e um passarinho tinha uma casa própria. E ele diz, eu não tenho nem um travesseiro próprio para deitar a minha cabeça. E ele não era o dono do ouro e da prata, mas ele se tornou o menor de todos os irmãos. Então, meu irmão, se você quer ser grande, se você quer ter poder, se você quer ser exaltado, então você precisa se humilhar. Eu vi inclusive um jovem pregador falando na internet, algo muito interessante, quando Jesus diz, né, que os humilhados serão exaltados, ele não está falando que qualquer humilhação que você passar, significa que você vai receber uma exaltação. Não. Às vezes a gente passa humilhação, que é a colheita daquilo que a gente plantou. Você plantou coisa errada e vai colher coisa ruim para você. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, não é as pessoas que estão sendo humilhadas, não, aquele que a si mesmo se humilhar, esse vai ser exaltado. Foi isso que o Senhor Jesus fez. E é isso que Ele propõe para cada um de nós. Porque no reino de Deus, o menor é o maior. Aquele que se torna como uma criança. Observe, meu irmão, observe as crianças. Elas às vezes não querem coisas caras, elas perdoam facilmente, não perdoa? Uma criança não perdoa? Você briga com uma criança, às vezes você corrige a criança, daqui a pouco ela já está conversando com você, mas nós que somos grandes, que não aceitamos nenhum tipo de ofensa, a pessoa falou uma coisa que eu não gostei, vai ficar aqui, ó. Vai ficar anotado
E a pessoa vai sofrer na minha mão. E a qualquer oportunidade, ela vai receber o troco. Meu irmão, uma criança não faz isso. Uma criança pura, ela às vezes até brigou com algum coleguinha, daqui a pouco eles estão brincando. Se um pai disciplina uma criança, corrige uma criança, ela não gosta na hora, daqui a pouco ela já está ali, ó, pai, vamos brincar. É assim que nós temos que ser. E lembre, meu irmão, não é só as pessoas lá fora, é dentro da igreja também, porque igreja não é lugar de gente perfeita. Eu sei que tem gente que sai da igreja porque, o irmão falou uma coisa que eu não gostei. Eu vi a atitude do irmão que eu acho que foi errada, então para mim é tudo hipócrita. Eu já ouvi isso, meu irmão. Eu já ouvi desse discurso. Não quero mais saber de igreja, porque igreja é lugar de gente hipócrita, é de gente que não vive. Ou seja, estava com uma expectativa de que igreja era um lugar de gente perfeita. Acha que dentro da igreja, foi regenerado, foi transformado, todo mundo não tem mais pecado. Todo mundo aqui agora é extremamente manso, amoroso, e tudo vai dar certo, todo mundo vai falar coisas boas. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece, meu irmão. Então a igreja tem problemas, tem espinhos. O irmão muitas vezes vai te incomodar, o irmão muitas vezes vai ser injusto com você, o irmão muitas vezes vai ser duro com você. Mas você não precisa falar, não, eu sou superior, eu tenho que estar acima, não posso estar por baixo. Não, eu fui chamado para ser o menor. Eu fui chamado para servir. Quem foi chamado para servir? Você foi chamado para servir? E servo na Bíblia é uma palavra bonitinha também para escravo, tá? Só queria ajudar vocês a compreender que servo é uma palavra bonitinha para escravo. Nós devemos ser servos uns dos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui para lembrar que Jesus morreu na cruz, mas que Ele convidou cada um de nós a morrer também. Morrer para nós mesmos. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, morra para as suas próprias vontades. Tome diariamente a sua cruz. Cruz é uma coisa boa? É símbolo de uma coisa boa? É claro que hoje que você sabe que foi salvo por meio desse instrumento, aliás, por meio de Jesus que morreu na cruz, você atribui a uma coisa boa, mas na época de Jesus, cruz era símbolo de tortura e morte, de crueldade. Símbolo de tortura, morte, cruel. Mas foi isso que Jesus disse, esse é o símbolo. Esse é o símbolo do cristianismo. Não é travesseiro, conforto, não é escada para o sucesso, não, é cruz. É morte, é negue-se a si mesmo. É se humilha, e aí no tempo certo, Deus vai exaltar. E nós estamos aguardando a maior de todas as exaltações, que é na glória, na eternidade. Então, amado irmão, eu te convido nessa noite a descer. Você que muitas vezes queria estar por cima e não por baixo. Você que muitas vezes, até inconscientemente, isso é uma coisa que assola todos nós, devido ao orgulho, né? A gente não aceita algumas coisas, mas por amor a Deus, nós precisamos aceitar, nós precisamos muitas vezes perder, precisamos dizer não para a nossa vontade de bater, de reagir, de gritar, porque é o menor que se torna o maior. Quero convidar os diáconos que vão servir a ceia. Nós vamos servir a ceia para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E nós não restringimos este memorial, nós tratamos o memorial como um memorial mesmo. Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Se você crê no Senhor Jesus e tem a capacidade de, com a sua mente, lembrar o que está escrito, que Jesus morreu na cruz, Ele levou os seus pecados, o corpo dele foi partido, o sangue dele foi vertido. Se você reconhece que é pecador, que precisa da graça de Deus, então você não vai tomar a ceia porque você é digno, mas porque Ele é digno e Ele, por amor, te convida a participar da mesa.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, nós vamos ler o texto para ficar bem claro quem pode, quem não pode tomar a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Quem está ligado? 1 Coríntios 11, 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Nós lemos em todo culto de ceia o texto na íntegra, o texto completo, para que fique claro quem é que não pode tomar a ceia. Quem são os indignos? Quem são aqueles que estavam trazendo condenação sobre si na igreja de Corinto? Era a pessoa que cometeu qualquer pecado? Ou ele estava falando de um pecado pontual? Nós entendemos que o apóstolo Paulo estava falando de um pecado pontual. No momento da celebração, alguns egoístas comiam e queriam comer tudo sozinho, sem esperar pelos outros. Enquanto uns enchiam a barriga, outros ficavam com fome. Enquanto uns, porque na ceia deles usavam o vinho fermentado, enquanto uns se embriagavam com o vinho da ceia, em vez de tomar um pequeno cálice, outros estavam sem poder tomar nem mesmo uma pequena quantidade do cálice da bênção, do fruto da vide. E aí, é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala: esperem uns pelos outros, para que isso não resulte em condenação. Esperem, quando vocês se reunirem, esperem para comer, versículo 33. Uns pelos outros, para que isso não, próximo. Ou melhor, no 34. 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Em algumas traduções fala em condenação. Então é por isso que existe o cálice, que é para cada um tomar o seu, mas esperando uns pelos outros. Não tenha pressa. Ao receber o pão, ao receber o cálice, espere para que todos possamos comer e beber juntos. Fazendo isso, e outro detalhe que ele fala, o problema também que estava acontecendo na igreja de Corinto é que alguns estavam examinando os outros ao invés de examinar a si mesmo. Por isso ele diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Se você tiver a capacidade de examinar a si mesmo e esperar os seus irmãos, por amor, meu irmão, você pode participar da ceia do Senhor. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos dar graças, e você vai receber o pão e depois vai receber o suco de uva integral, simbolizando o sangue de Jesus.
Levante suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor um dia morreu a nossa morte. O Senhor aceitou a agonia, a tortura, a injustiça, a afronta. O Senhor aceitou ser tratado como o pior dos criminosos. O Senhor aceitou ser condenado como o pior ser humano, apesar de ter sido o maior e melhor ser humano que já existiu. Porque o Senhor, sendo Deus, o Senhor se fez carne, o Senhor se fez homem, e como homem, o Senhor foi o único que cumpriu toda a lei, perfeitamente. O Senhor cumpriu a palavra de Deus. O Senhor obedeceu toda a lei. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, e te agradecemos por esses elementos, que são apenas simbólicos. O pão, o suco de uva não cura, não liberta, não salva, não renova, não transforma ninguém. São apenas estimulantes para a nossa memória. E nós queremos, através da nossa memória, nós queremos de fato glorificar o Teu nome, ter um coração agradecido pelo Teu sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou as chicotadas com chicote romano. Obrigado, Senhor, porque o Seu sangue foi vertido por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vai receber o pão agora, aguarde, e depois que todos receberem, nós vamos comer juntos. Todos pegaram o pão? Nós vamos ler então o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comamos o pão. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, como o Senhor mesmo disse, que a verdadeira comida, a verdadeira bebida é encontrada em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar em comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o cálice agora, espere da mesma forma. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é Ele? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam
nessa noite, Senhor. Nos faz enxergar, Senhor, a tua voz doce, mansa. Queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma o teu lugar como rei. Reina sobre nós, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tome o lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor. Tu és o dono, tu és o Senhor. Tu és o edificador. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele está nos observando. sabe que o esperamos, e A nossa alma anseia por Ti, Jesus. os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, Jesus. Como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder lembrar que era para nós estarmos lá. Se nós estivéssemos sendo torturados, não era injusto, isso seria justo, porque nós merecemos isso. Diante de um Deus tão bom, tão justo, pecar nos torna dignos de qualquer tipo de sofrimento. Mas é aí que o Senhor mostra o seu amor, a tua graça. O Senhor nos alcançou sem merecermos. E nós queremos lembrar agora, Senhor, também por meio do cálice, que o teu sangue foi vertido. Saiu sangue, doeu, não foi fácil. Amado irmão, antes de nós bebermos, eu vou ler novamente 1 Coríntios 11, mas agora no versículo 25, que diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todos bebamos o cálice. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Tu és o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação
salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Nós recebemos vida, porque Ele deu a sua vida. Ele se entregou, Ele não hesitou, Ele não fugiu, Ele não se acovardou, Ele enfrentou a morte por nós. Seu corpo inerte ali ficou, Luz que ante as trevas se apagou. glorioso dia então surgiu. Vivo Ele está. Levante suas mãos, pois Ele está vivo. Vitória Eterna conquistou do meu pecado e de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo Em todos nós, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até eu voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer até voltar. ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer. Persevera, meu irmão. Persevera. Fica firme. O nosso Deus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E Ele subiu ao céu. Só que Ele não nos deixou. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até Jesus voltar, Ele estará junto com você. E no dia em que Ele voltar, nós estaremos com Ele. E o veremos face a face.